Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso de redação para o vestibular da UniOeste. Eu sou a professora Graziele Capitani de Brito, mais conhecida como a Prof. Grazi, e juntos nós vamos estudar, entender, contemplar e fazer na prática os textos, os gêneros discursivos que estão presentes então nessa prova. Sim, você vai conseguir escrever a sua prova de redação do vestibular da UniOeste, porque nós vamos conhecer a prova juntos e então, passar para você todos esses passos que vocês precisam contemplar, entender e colocar em prática para fazer esse vestibular com qualidade. Redação não será mais o seu problema. Nós vamos começar com algumas informações básicas. Por quê? É muito importante você entender como que vai ser o nosso curso. Entender que nós vamos estudar em cada etapa para não ficar confuso. Assim como o edital de uma prova vem separados, gêneros, né? Eles vêm apresentados assim, o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, aqui no curso também nós vamos então deixar bem às claras para você o que nós vamos desenvolver. Vamos a essas informações, bora? Nós vamos conhecer cada gênero, então um dos objetivos principais desse curso de redação para o vestibular da UniOeste é conhecer cada gênero discursivo que é solicitado. Vocês sabem que o edital traz alguns gêneros discursivos específicos para a redação. Então, você precisa conhecer cada um deles. Como que eu escrevo cada um deles? Quais são as características? Aí nós já entramos na parte 2, que é aprender também a produzir. Sim, você vai aprender a escrever cada um desses textos. Então, nós vamos começar com o artigo de opinião, depois vamos falar da carta do leitor e também do comentário crítico argumentativo. Esses, atualmente, são os 3 gêneros que podem ser cobrados, então, na prova de redação da UniOeste. Nós também vamos contemplar aí os critérios de avaliação e de correção. Então, junto com vocês, eu vou fazer correção de texto, correção de prova, segundo os critérios desse vestibular. Porque aí você consegue entender na prática como a sua redação vai ser corrigida. Quando você consegue visualizar uma correção de redação, aí você para e reflete, você pensa assim, é assim que é corrigida, então são esses critérios que vão ser avaliados, então agora eu sei o que eu tenho que fazer ou o que eu não posso fazer e ainda como caprichar mais no meu texto. Saber como corrige a prova é essencial para você fazer a sua prova, não se esqueça. Outra coisa, eu trabalho com correção de redação há muito tempo. Eu sou corretora de redações de diversos gêneros, então eu sei como professora, como corretora, o que você deve escrever, o que mais chama a atenção, o que é bom e o que não é na sua redação. E mais, sou professora de língua portuguesa há 13 anos. Trabalho tanto com gramática, literatura, interpretação e principalmente resolvi focar então no estudo da redação. Para quê? Para trazer para você o melhor, para que você saia, para que você termine desse curso sabendo exatamente como escrever cada um desses gêneros solicitados na sua prova. Como que nós vamos estudar também os conteúdos extras? Olha só, como estudar e treinar redação. Então, durante todas as aulas, gente, toda aula vai ter dica, sabe? Tem coisas que às vezes eu até vou repetir de uma aula para outra para que você não esqueça. Tenham sempre o material de apoio junto, caderno para anotações, vão fazendo print, vão salvando o material, porque todo esse material vocês têm acesso também, que são dicas extremamente importantes e valiosíssimas. Nós estamos ofertando para vocês um conteúdo e um material para você ser aprovado. Não é só para você aprender a escrever um texto, mas para você ser aprovado nesse vestibular, ou se você vai tentar outros vestibulares, você pode utilizar a mesma ideia. Veja bem, a lógica textual ela é sempre a mesma. Muitas estratégias que eu vou ensinar aqui para você, você pode utilizar para escrever qualquer tipo de texto mesmo. Por quê? Porque quando você segue a lógica do planejamento, organização, execução e conferência, você consegue sim escrever um texto de qualidade, até mesmo para sua rede social. Então, você precisa sim entender como o texto funciona para colocar em prática essas suas habilidades. Não se apavore.
Tem jeito, sim. Você vai aprender a escrever. Mesmo que você nunca tenha começado, lá na escola falavam que eu não tinha jeito, que redação eu nunca ia passar em redação. Você vai aprender se você prestar atenção e fazer tudo o que nós orientarmos aqui para você, certo? Nós sabemos o que precisa ser feito. Cabe a você desenvolver essas atividades. Como usar as propostas? Também vou ensinar você a pegar propostas da prova, tanto desta prova da UniOeste de anos anteriores, como outras propostas que você encontra em várias ferramentas, aí várias opções de ensino, para que você treine redação. Eu vou te ensinar a treinar redação sozinho. Não precisa ficar preocupado o que adianta eu escrever se não tem ninguém para olhar para o meu texto? Como não tem ninguém? Você mesmo é o observador do seu próprio texto. Vou te ensinar a comparar com outros textos para você fazer o seu texto crescer. Como começar, desenvolver e terminar? Então, sim, você vai aprender toda a lógica textual, você não vai aprender apenas o que é um artigo de opinião. Aqui eu não vou só te ensinar o que é uma carta do leitor. Se for só para te ensinar o que é uma carta do leitor, não precisava estar aqui. Eu estou aqui para te ensinar a fazer a carta do leitor e também a corrigir a sua carta do leitor, deixar ela, top para o seu vestibular. Vamos lá. Como conferir e melhorar, então, como eu já falei, sempre propondo a evolução. A sua redação precisa evoluir ao longo dos seus estudos. Começou hoje, semana que vem, a redação da semana que vem tem que estar melhor que a de hoje. A redação daqui um mês tem que estar melhor que a de hoje. Sempre evoluir. E como que você vai saber se você evoluiu ou não? Vai guardando, arquivando esses textos e comparando o seu processo. Sempre tendo como referência aquilo que você fez de bom e também aquilo que você fez de errado, para não repetir. Tem gente que erra a mesma coisa em 3, 4 textos e continua errando. Por quê? Se você já sabe que aquilo ali não pode fazer, não faça mais. Então, vamos lá. O que cai na redação da UniOeste? Como é a prova? Quais são os gêneros? O que eu preciso saber? O que você aí do outro lado precisa saber para fazer essa prova? Textos diversos serão usados, então você precisa conhecê-los. Inclusive, quando nós falamos em texto, pessoal, é muito importante nós falarmos também dos textos motivadores. Os textos motivadores, eles vão orientar você, eles vão dar base, eles vão te ajudar. Nós vamos falar bem específico sobre isso na hora dessa aula, mas os textos motivadores, eles são muito importantes. E se você não sabe ou não gosta ou acha que não é um bom intérprete de texto, se você tem dificuldade em interpretação, já vou adiantando para você, precisamos começar a trabalhar com isso. Precisamos melhorar a sua interpretação de texto. Não há como você produzir um bom texto se você não interpretou direito o texto que foi passado para você. Por quê? A sua redação, ela não vai sair do zero. Não sai do zero. Como que não? Se eu que começo, eu que desenvolvo, eu que escrevo a primeira frase. Não, ela não parte do nada. Ela parte de um texto base e ela parte de um tema. E esse texto motivador, ou os textos motivadores, e o tema compõem a proposta de redação. O teu texto não vai sair do marco zero, ele vai sair da proposta de redação. E se você não interpretar com qualidade a proposta, como que você vai escrever um bom texto? Pode acontecer uma coincidência de você acabar acertando, ou seja, escrever um texto que bate com a proposta, mas não corra esse risco. A boa redação é a redação que se encaixa com a proposta que foi passada para você. Exatamente. O seu vestibular da UniOeste terá uma proposta e um texto motivador extremamente importante, mostrando, uma teoria, uma afirmação, um assunto, uma polêmica, alguma coisa que você vai precisar discutir. E dentro um problema social, a grande maioria das propostas são problemas, coisas que nós conseguimos identificar aí na nossa sociedade contemporânea. A partir dessa temática, você vai produzir a sua redação. Então, se você fugir muito daquele foco que a UniOeste está passando para você, você provavelmente vai ter uma nota inferior à nota que você deseja, a nota que você precisa.
E outra coisa, galera, começa a pensar já assim, ó, quanto será que eu preciso, né? Eu preciso de uma nota alta para eliminar a concorrência, para junto com os outros critérios de avaliação, junto com as outras partes da prova, eu consiga garantir a minha vaga. E alguns cursos são mais disputados que outros, eu sei, mas isso não quer dizer que você pode, né, menosprezar a sua redação. Meu curso não tem muita concorrência, então eu não preciso levar muito a sério esse negócio de redação. Como não? Aí você vai reprovar porque você não foi bem na redação. Você vai perder a chance de estudar, né, numa universidade pública de qualidade porque você não deu bola para a redação. Então, preste atenção em todos os aspectos da sua prova. Tudo é importante. Nós vamos começar então com o artigo de opinião. Como eu falei para vocês, até vou voltar aqui no slide anterior para vocês verem uma coisa. O que acontece? Nós temos vários gêneros, tá? Fiz uma marcaçãozinha aqui para vocês, olha aí. Gêneros. Os gêneros são textos diferentes, né? Não confundo com tipos de texto. Tipologia textual é o texto narrativo, dissertativo, argumentativo, injuntivo. Tem vários tipos de texto, mas não são muitos. São 5, 6. Agora, gênero textual são os textos produzidos a partir daqueles tipos de texto. Então, o artigo de opinião, a carta do leitor, o comentário crítico argumentativo, como eu falei, que são os 3 gêneros que nós vamos trabalhar, são textos de tipologia o quê? Argumentativa. Tá? Então, o tipo do texto é argumentativo. Já acende uma luzinha aí do seu lado e pensa assim, argumento. Então, quer dizer que os gêneros de produção de redação da UniOeste são baseados em quê? Argumentação. Tá? E não é à toa. Uma faculdade que exige, né, a qualidade de ensino, qualidade de aprendizagem, ela precisa, e que tem uma certa concorrência, ela precisa sim que o aluno apresente bons argumentos, tenha qualidade argumentativa. Por quê? Presta atenção, gente, quando eu falo em argumentação, olha aí, eu estou falando em crítica, tá? Ou seja, se você tem um senso crítico bem apurado, se você consegue fazer análise de textos de determinados temas, compilar essas ideias, organizar os seus pensamentos e a partir disso criar a sua tese, o seu ponto de vista, você é uma pessoa o quê? Crítica, porque você consegue analisar com qualidade e formar a sua opinião, pensando em todas as vertentes do tema. Ok? Ser crítico é muito importante para a redação da UniOeste. Quando eu falo ser crítico, então, retomando, pensamento crítico, análise crítica, senso crítico a respeito das problemáticas que serão apresentadas para você. Então, é não ficar no senso comum. Não fique no senso comum. Por que tem desmatamento da Amazônia? Porque sim, porque os caras, né, pensam muito nas riquezas. E o que mais? Você tem que explorar, você tem que relacionar, você tem que comparar, você tem que trazer dados. Você precisa, assim, trazer coisas mais eficientes, coisas que fazem mais sentido para a tua argumentação. Sabe quando você lê um texto e você pensa assim, tá difícil negar o que o cara falou aqui? Isso aqui, né? Como é que eu vou negar isso que ele está falando? É verdade. Então, isso é um bom texto. Esse é um bom texto, ok? O corretor de redação, com certeza, ele precisa, ele vai levar em conta, né, essa sua qualidade crítica argumentativa. Então, às vezes, muitos alunos me perguntam assim, prof, mas e se o corretor de redação pensa ao contrário do que eu estou falando? Ele está preparado, gente, para lidar com um texto de qualidade. Mesmo se ele pense ao contrário do que você está falando, se os seus argumentos são bons, a tua escrita é convincente, você não tem erro ortográfico, teu texto está organizado, começa, desenvolve e termina, você fez um bom texto. Então, o corretor de redação, ele precisa levar em consideração a qualidade do seu texto. E não apenas o que ele pensa, afinal, o texto é para mostrar o que você pensa, ok? Gente, muitas pessoas pedem assim para mim, mas é igual a redação do Enem? É igual a redação dissertativa argumentativa? Não. Artigo de opinião
carta do leitor, comentário crítico argumentativo são gêneros discursivos diferentes da redação dissertativa argumentativa. Diferentes no quê? Aspectos de linguagem, estrutura, apresentação, tamanho, isso é diferente. A lógica da progressão textual pode até ser a mesma, como assim? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas para pensar, lembra que eu acabei de falar para você que todo texto segue uma lógica? Você não pode fazer um texto confuso, porque esse texto está acontecendo o que com ele? Perde coesão. Ou ainda, se você falar que sim, depois falar que não e não explicar melhor essa diferença, né? Você está mudando de ideia ao longo do seu texto, esse é um texto que falta o quê? Coerência. Então, o bom texto vai ser aquele que começa, desenvolve e termina seguindo uma mesma linha de raciocínio. Escutaram bem? Texto, redação da UniOeste. Começa, desenvolve e termina seguindo a mesma linha de raciocínio. Você não pode baquear lá pelo meio. Não pode. O texto tem que ser um luxo, ele tem que ser um espetáculo, o texto inteiro. Sabe? O corretor tem que ler o seu texto e dizer assim, e o que mais? Sabe? Ele fica numa ansiedade para saber o que mais você vai dizer, porque você é o cara, porque você é a escritora de redação, a produtora de textos, porque você se preparou para isso. Ok? Mas, professora, eu não sei se eu vou chegar nisso daí, nesse ponto aí que você está falando, porque eu não sei nem começar. Então, calma, fica tranquilo que nós vamos analisar todos esses aspectos aí, tá? Começando, então, com o artigo de opinião. Como eu já disse, um dos gêneros que são solicitados na prova de redação da UniOeste é o artigo de opinião. Mas, professora, eu vou ter que escrever vários textos? Como é que é? Como é que funciona? Eu não entendi isso direito ainda. Então, presta atenção, olha para mim. O edital trabalha com 3 opções, ok? Atualmente, a prova da UniOeste traz 2 opções na hora da prova. Então, assim, nós vamos aprender os 3. Artigo de opinião, carta do leitor e comentário crítico argumentativo. A carta do leitor também é conhecida em algumas regiões como carta aberta, tá? Então, se você aí já ouviu carta aberta no lugar de carta do leitor, é praticamente a mesma coisa. Artigo de opinião, carta do leitor e comentário crítico. Esses são os 3 gêneros que você precisa aprender, porque 2 deles vão cair na prova. Tá? Desses 3, 2 caem na prova. Quais que caem? Não sei, os que eles resolverem, o que a banca resolver solicitar. Mas então, vocês estão entendendo que de 3 cai 2, né? Vamos estudar os 3, porque 2 deles eu vou precisar saber de certeza. E aí você vai ter que escrever quantos? 1. Aí você vai escolher qual texto você vai escrever, qual proposta você vai seguir. Entenderam? A proposta de redação, ela vem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ela vem com os textos e as propostas. Ó, vou escrever artigo de opinião, então você vai seguir esse tema aqui. Agora, se você quiser fazer a carta do leitor, esse aqui. Entenderam? Não vão trocar os temas na hora da prova, gente. Vem um tema para uma coisa, um tema para outra. Na verdade, sim, como que funciona, né? De um ano para outro, você precisa ficar atento se tiver alguma mudança. Estamos seguindo um edital que já existe, mas pensa assim, se você está tentando a prova pela segunda vez, você já sabe como foi a prova do ano passado. Você já tem mais ou menos o esquema da prova, né? E eu vou mostrar para você também aqui a proposta de redação do ano passado. Gente, presta atenção no seguinte, tem que ler a prova com muita atenção. Antes de começar a falar do que é um artigo de opinião aqui, eu quero falar disso para vocês, tá? Tem que ler a prova com muita atenção. Às vezes a prova, ela vai vir com uma palavrinha, uma coisa diferente daquilo que você está acostumado, você já, desanda, né? Ai, mas me falaram que não era assim. Me falaram que ia ter carta do leitor e não tem. Gente, tem que ver quais gêneros que estão no edital. Se eu tenho 3 gêneros lá no edital, por que eu estou preocupada se caiu aquele que, né, você estudou os 3? Tem que treinar os 3, professora? Sim, tem que treinar os 3, você não sabe qual vai cair. Ah, mas eu não vou, eu vou fazer... Como eu vou escrever só a carta do leitor? Porque eu acho a carta do leitor mais fácil, então eu vou treinar só a carta do leitor. Genial, aí não cai a carta do leitor. Cai o comentário crítico ou o artigo de opinião, os 2, né? Podem cair desses 2. Então, tem que treinar os 3.
Outra coisa, por que treinar os 3? Porque dependendo do tema da redação, você vai preferir fazer outro texto e não aquele que talvez você estava mais propenso a fazer, certo? Então, eu vou até passar um pouquinho aqui os slides, depois eu volto, ó, para vocês olharem a proposta aqui. Imagina o seguinte, gente. Aqui, ó, tá? Eu tenho a proposta de redação. Depois eu vou voltar lá, não se preocupem. Aqui vocês podem observar que eu tenho a proposta 1, né? Ó, e a proposta 2. Viram? Circulei de vermelho. A proposta 1, redija um artigo de opinião. A proposta 2, escreva uma carta do leitor. Vejam que a proposta 1 está falando sobre o desmatamento na Amazônia. Vejam que a proposta 2 está falando sobre meritocracia, justiça ou injustiça social. Então, você precisa respeitar o gênero e o tema. Isso significa que você não vai poder fazer o tema da proposta 2 no gênero 1. Não pode trocar as coisas, tá? Sua prova será desclassificada e você vai reprovar. Tá desclassificado, já era. Assim que o corretor começar a ler e perceber que você fez um tema dentro do outro gênero, bem, tá? Então, se você optar por fazer o artigo de opinião, olha aí, você vai falar do quê? Desmatamento na Amazônia. Se você optar por falar da carta do leitor, nesse caso, você tinha que escrever o quê? Da meritocracia. Tá? Então, você vai ter que fazer o quê no dia da sua prova? Vamos lá. Primeiro, ir com calma, tomar banho, não chegar atrasado. Mentira, né? Você precisa chegar na prova, tira aquela tua ansiedade, né? Vou ver o tema, tá? Vai lá, tira a tua ansiedade sobre o tema e tal. A gente vai conversar sobre como escrever sobre qualquer tema, não se preocupem, né? E aí, a partir desse momento, você vai fazer a sua reflexão para daí fazer a sua escolha. Não sai escolhendo assim, não, eu vou na carta do leitor, porque a carta do leitor eu sei, e daí tá tudo certo, tudo resolvido, ok, pronto, aqui. Não, calma. Lê o texto motivador das duas propostas. Leia o tema de novo das duas propostas. Eu, professora Grazi, aqui, se eu tivesse que escolher uma opção, eu escolheria o artigo de opinião. Por quê? Porque eu sei escrever um artigo de opinião, me colocando no lugar de uma aluna, né? Eu sei escrever um artigo de opinião e eu prefiro falar sobre desmatamento na Amazônia do que a meritocracia. Mas se você acha melhor falar da meritocracia e sabe fazer a carta do leitor, entenderam? Não pode trocar os temas. Vai vir assim, ó, duas propostas, tá? Duas propostas. Escolha uma. Professor, e se vier só uma proposta? Vai vir de um desses 3 gêneros. Né? Mas não vem, tá vindo sempre assim, tá bom?